Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Este Projeto Animal. Aqui vou trazer informações relevantes para quem quer adotar um cãozinho, para quem já tem um, todos os cuidados que o cercam, curiosidade, comportamento, saúde, e também sobre a causa animal, sobre a conscientização da causa animal. Para você poder acompanhar esses vídeos, se inscreva no canal, clique no botão que vai aparecer em cima ou embaixo desse vídeo e aí você acompanha os novos vídeos, tá? Eu sou Patrícia Navas Guerreiro, protetora de animal independente há 10 anos e sou apaixonada pelo universo canino. O episódio de hoje é a importância da saúde dos olhos do seu pet. Nós vamos conversar hoje com uma especialista, doutora Guadalupe, que ela é veterinária oftalmológica, e ela vai falar um pouquinho sobre todo esse universo, né? Algumas, enfim, informações sobre doenças, as dúvidas mais comuns dos tutores, né? Ela atende os meus cães, então também ela, não sei se ela vai trazer algum assunto relacionado a alguma experiência que ela teve com a minha cachorrinha mais velha. Então, esse bate-papo vai ser bem bacana. E é importante o seguinte, fazer uma pequena introdução aqui. A grande maioria, não, acho que a grande maioria não, né? Uma boa parte das pessoas que têm consciência, né? Se cuidam nessa parte de saúde ocular. Eu digo as pessoas, os humanos. E às vezes esquece um pouco da questão dos animais. Por mais que as pessoas vão ao oftalmo, às vezes elas esquecem essa parte. E os problemas que os cães têm são muito parecidos com o que os humanos têm. Então, a frequência que os seres humanos vão ao oftalmo não é a mesma frequência que os seus tutores levam os seus cães. Então, e é importante que se leve com frequência, tá? Então, nós vamos conversar, vou fazer uma pequena entrevista, não, um bate-papo, né? E vamos ver o que a doutora Guadalupe tem para falar para a gente, né? Oi, doutora Guadalupe, tudo bem? Oi, tudo bem? Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom, obrigada por poder conceder essa entrevista, esse bate-papo, na verdade, né? Ótimo. E aí eu queria que você falasse um pouquinho. A gente está no som, acho que deve estar ouvindo minhas cachorras, né? A Tuti está latindo, né? E aí eu queria saber um pouquinho, assim, me conta um pouco da tua história, por que você se tornou veterinária oftalmológica, você não é brasileira, né? Mas Não sou fala brasileira. me fala um pouquinho da tua história e por que você, enfim, escolheu essa profissão. Fui para essa área, né? Então, meu nome é Guadalupe Sereno, eu sou argentina e eu estou aqui no Brasil há 15 anos. Então, basicamente, quando eu cheguei, eu achei que ia ficar uma temporadinha. Minha irmã mora aqui perto, em Piracicaba, eu ia ficar com ela. Aí eu já cheguei, já comecei estagiando numa clínica perto da casa dela, lá no interior, e conheci um pessoal que me levou para Botucatu. E a ideia original era fazer pós-graduação na cirurgia, né? Na cirurgia porque é a área mais fascinante, vamos lá. Tá. Não, só que quando eu cheguei em Botucatu, tinha a área do hospital mesmo, que trabalhava com o público em geral, e tinha a área de oftalmo, que era da pós-graduação, mas que trabalhava com o hospital. Porque o resto era tipo aquele esquema de residência, sabe? Então você tinha contato com pacientes, mas você era ainda da pós-graduação. Então isso para mim fechou. Então fechou mesmo, porque a gente tinha a possibilidade de ter contato só na parte oftálmica mesmo. E mesmo assim entrava na parte da cirurgia também, porque muitas das afecções, né, como já vamos falando, acabam concluindo como sendo cirúrgicas, né? As soluções acabam sendo cirúrgicas. Então, acabei entrando nessa área, estagiando, e daí não parei mais. Aí fiz meu mestrado, meu doutorado, e até 2012 eu fiquei lá em Botucatu. E aí eu vim para aqui, para São Paulo. Agora trabalho com os amigos, faço meus esqueminhas de volante em várias clínicas. Eu presto meus serviços de oftalmologista para clínicas maiores que não têm essa especialidade. Sim. E estou mais focada somente agora na parte oftálmica. Legal, bacana, bacana. E bom, na introdução do vídeo eu até comentei que você atende, né, os meus cãezinhos e tal. E eu queria até falar rapidamente que, na verdade,
você, né, Guadalupe, a doutora, né, ela foi indicada por uma outra doutora, uma outra veterinária que cuida também dos meus cães em outras especialidades, né? E por isso dessa indicação e tá É cuidando. exatamente isso, né? É exatamente isso, porque eu presto meu serviço oftalmológico para outras clínicas que não tem só essa parte tão específica, né? Porque Exato. querendo, não, é um ambiente totalmente diferente. O olho em si não é somente um órgão, né? Ele é a comunicação com o mundo, é a comunicação do animal com o mundo, a comunicação da gente com o mundo, que a Exato. gente vê e processa no cérebro através das imagens. Então, é Exato. uma coisa que precisa ser única, digamos. Então, Exato. E se bem cuidada, né? A gente tem uma qualidade de vida ótima, é só cuidar, lógico, a não ser que tenha alguma, enfim, alguma outra situação, mas se você, isso é igual para o ser humano, né? E foi essa com introdução que eu certeza, fiz, né? com Porque certeza. é muito parecido, né? E você vai falar, eu vou depois até fazer uma pergunta para você com relação a isso, mas a introdução que eu fiz no vídeo é exatamente isso. As pessoas, elas se cuidam mais, mas nem tanto como deveriam, os humanos, e os cães menos, né? E a gente precisa. Porque a gente precisa, assim, dos cães, dos cães, dos gatinhos, dos nossos pets. Quem é a comunicação do que está acontecendo com a gente, com o profissional, é o proprietário. Então, quem tem que ter esse nexo, esse quê de prestar atenção, de saber o que está rolando, de ter essa comunicação com o bichinho, de aquele primeiro encontro com o problema, é o proprietário. Então, tendo Exatamente. essa comunicação com o proprietário boa, aí já facilita para a gente. Pois é, por Né? isso que o tutor ele precisa estar muito atento à rotina daquele cão, né? É quase uma pediatria dos animais, né? Porque, na verdade, são os proprietários, são os tutores, são os pais, né? São os pais deles que vão chegar até a gente. Exatamente. E eu escuto algumas coisas assim, tipo, ai, ele perdeu a visão. Tá, mas perdeu a visão por quê? Porque é muito provável, na sua grande maioria, se não teve uma doença que foi acometida, e mesmo que seja acometida, eles não olharam e aí foi progressivo. É a mesma coisa de uma catarata. A catarata tem até solução, mas é a mesma coisa de um glaucoma. Se a pessoa não cuida. Isso. Muitas vezes, não tanto mais agora, porque agora já está tudo muito avançado, essa parte dessa especialidade já está muito, muito na mão dos proprietários. Acabou sendo já uma ferramenta muito, muito legal que nem é humanos. Você já não vai mais no clínico geral só para as coisas, você já procura coisas específicas. Mas acabou sendo que muitas das coisas que acontecem no olho, o proprietário como que já está preparado para tinha que acontecer. Então, vai da gente também ter essa parte da educação de que você pode chegar a evitar processos que não são para acontecer. Só porque está envelhecendo, só porque tem tantos anos, só porque... É isso que eu escuto, inclusive, na proteção animal, né? Porque como eu cuido de, né, enfim, a gente passa muita informação, e aí eu escuto de pessoas do tipo, mas ele vai chegar numa idade mesmo, né? Porque tá idoso. Eu falei, então, mas quando você chegar na sua idade, você também quer isso? Não, né? E se você chegar... se você chegar, que seja com a melhor qualidade de vida possível. Exatamente, né? E a gente pode evitar. Aliás, eu acho que grande parte, né, doutora? E então, eu queria até te fazer uma primeira pergunta aqui, que eu até listei umas perguntinhas assim. Primeiro, quais são as principais queixas dos tutores, né, quando te procuram, e quais são os sinais que eles percebem? Então, são assim as queixas e os principais sinais que eles levam para você. Certo. São coisas muito variadas. Vamos lá. Se a gente pensar só da parte dos proprietários, dos tutores, o que eles percebem mesmo? O primeiro é o desconforto. Quem vai chegar na gente é alguém que percebeu alguma coisa que está desconfortável. Então, ou o animalzinho já não tem aquele olhinho claro, brilhante, bonitinho, tem alguma coisa avermelhada, ou alguma coisa mais opaca, que isso é o que chama a atenção, tá diferente. Sim. E ele está desconfortável, ou ele está piscando mais, ou ele está com secreção, alguns mecanismos que o próprio organismo tenta mostrar que está alguma coisa errada, né? Então, temos essas três principais. O desconforto mesmo, aquele piscar exagerado. A secreção, o lacrimejamento excessivo, né? Estão tentando tirar o desconforto daí.
e a vermelhidão. Esses são os principais sinais que o proprietário mesmo vê, né? Que qualquer pessoa vê que não está dando certo alguma coisa errada com o bichinho. Sim. E a outra possibilidade, então, é em relação não só orgânica do olho, é em relação à visão. Alguma coisa está acontecendo que ele não está enxergando. Ele começou a bater nas coisas ou ele já não está se orientando. Uma das queixas bem legais, e isso chama atenção a que um olho está acometido e não os dois, é quando ele perde a noção de profundidade. Então, um animalzinho que subia e descia da cama, que subia e descia do sofá, agora está inseguro. Ou sobe e depois não consegue descer. Ou para subir a escada ele vai bem, porque é quase que mecânico, né? Você sobe a escada com o celular na mão, mas para descer você não volta descendo. Você precisa os dois olhos. Então, se um deles começou a se manifestar diferente, ou está interrompendo a visão que você precisa que seja com os dois mesmo, que é a noção de profundidade é por causa da estereopsia que a gente chama, você precisa os dois olhinhos. Então, se um está acometendo ali, o outro não vai deixar saber qual é a profundidade das coisas. Exatamente. Então, é uma coisa bem básica, mas basicamente é isso. Ou uma noção de desconforto da estrutura, né? Ou uma noção de desconforto em relação à função, a visão mesmo. A visão mesmo, né? E aí, para que realmente isso, ok, né? Os tutores que estão muito atentos, os pais dos nossos bebês. Às vezes nem são só os tutores, porque a gente precisa, como eu te falei, eu presto um serviço para outras clínicas, para outros profissionais. São os próprios profissionais, às vezes, eles estão vendo sinais que os proprietários não. Porque, por exemplo, em relação à visão, o animal dentro de casa, ele se orienta. A orientação espacial não é somente ocular. Tem o faro e tem o ouvido. Então, dentro de casa, o bichinho se guia totalmente. Mas aí ele foi para a veterinária e aí ele se comportou diferente. Aí lá na clínica ele percebeu outras coisas. Ele não faz assim em casa. Ele não se mexe desse jeito. Porque em casa, às vezes, quando inclusive tem mais de um bichinho, eles se orientam com os outros. Vai todo mundo para lá, vai todo mundo para lá. Tá um fazendo barulho lá, ele vai junto. Agora, quando o animal é um só, ou quando ele já está fora do seu ambiente, como numa clínica, às vezes quem chama a atenção é o próprio profissional também. No meu caso é ótimo, né? Porque não foi comigo, foi com a minha cachorra, mas no meu caso como tutora, eu tenho quase certeza que eu te conheci, foi quando eu tenho quase certeza que quando eu levei numa consulta com a doutora Daniela, que atende eles, né? Ela fez uma consulta com a Tuti e ela botou a Tuti na maca e falou assim, olha, eu tô achando que tem alguma coisinha no olho dela. E ela olhou, eu falei, doutora, não tô vendo nada, né? Ela falou, não, tem sim, vem ver. Eu falei, não tem, não sei o quê. O caso da Tuti é muito sutil, né? Realmente teria que ver um pouquinho mais para dentro, porque a Tuti, então, aqui só para fazer o detalhe, a gente está com catarata, né? É mais um olho que o outro, a gente está acompanhando, porque é realmente incipiente, é aquele início mesmo, né? Não relacionado à idade, vamos lá. Um parêntese aqui, catarata é genético nos cães, então não tem nada a ver com a idade. Temos cães super novos, né? Super novos com catarata, porque eles iam ter. O João, né? O João parece que tem O João tem um início num dos olhos também, mas aí tá. O João tá com... talvez uns 7 anos, mais ou menos. Uma coisa assim. Bom, mas em relação a Tuti, né? Você pensaria que... Bom, mas aí tem uma condição genética, predisposição da raça, Schnauzer mesmo, né? A Tuti é Schnauzer, então temos essa possibilidade pelas características próprias do animal. Porque assim... Tendo estrutura, tendo cristalino dentro do olho, e se ele em algum momento perder essa estrutura de transparência, ele vai ter catarata. Agora, tem algumas condições externas que vão acelerar esses processos. Uma diabetes, por exemplo, e aí não tem nada a ver com as raças, tem a ver com os comportamentos alimentares, com o comportamento de convivência, e endócrinos, logicamente. Vamos lá, e o próprio do bichinho. Se ele tem na genética que vai ter catarata, em algum momento ele vai se desenvolver. Exatamente. Então, assim, no caso da Tuti, quem descobriu foi a veterinária, viu alguma coisa estranha ali no olho, e com exames específicos a gente chegou a identificar a catarata e identificar o tempo dela, em que momento ela está. Por isso que estamos acompanhando, né? Exato, estamos acompanhando. Agora pegando o gancho disso, que eu queria até te fazer uma pergunta com relação à questão das doenças oculares, a pergunta é, quais são as principais doenças oculares, né, que você pode falar,
E eu entendo também que essa ida com frequência ao veterinário oftalmologista é importante para você prevenir, que é o que a gente está fazendo. Quer dizer, a Tuti houve sim, até pela idade, né? Porque ela já está com 11 anos, a gente já sabe tal que apareceu e tudo mais. Mas me fala também com essa questão, não só das principais doenças, mas quando é que a gente precisa levar o cãozinho com mais frequência e quantas vezes por ano, enfim, para fazer essas prevenções. Aí imagina assim, a gente não só tem a espécie, né? Cão, gato, passarinho, tudo que a gente atende, né? Quem tiver olho pode ser atendido. Vamos lá. Mas dentro dos cães, por exemplo, você tem o leque de raças, cada vez mais variados, cada vez mais misturados, né? Nessas variações que o pessoal faz, mas cada vez mais misturados. E você tem as incidências de algumas doenças dependendo das raças. Então, assim, se eu te falasse para ter um controle, você tem um cachorrinho, um vira-latinha, você não sabe quantas raças com condições que possam ser passadas para ele, você poderia ter. Que seria o ideal? Pelo menos uma vez ao ano, o oftalmologista seria o ideal. A partir de que idade? Depende muito também. Então, por exemplo, vamos lá, se for um vira-latinha, você não vai ter grandes, dependendo também, de novo, dos parentais, né? Grandes manifestações até que aconteça alguma coisa que te chame a atenção. Voltamos sinais oculares que o proprietário percebe, ou desconforto, ou em relação à visão mesmo. Mas, então, o ideal seria, a partir dos 2, 3 anos, começar a fazer um controle mesmo. E isso você fala assim, 2 anos, mas você é tão novo, de novo, porque tem condições que não dependem da idade. Então, só vão aparecer quando você fizer uma busca mais a fundo. Porque, às vezes, você chegar com um animal, que infelizmente ainda acaba sendo, chegar com o animal numa consulta, que já não está enxergando, ou que ele começou a ter de repente, ou a tropeçar dentro de casa, que é o ambiente dele, ou ficar inseguro, às vezes já está muito avançado. É uma coisa que vem acontecendo há 3 anos e acabou se demonstrando só na frente. Logicamente, de novo, temos lá coisas que possam ser resolvidas, mesmo dentro dessa evolução avançada, e coisas que não. Então, levar o controle, levar um controle anual, vai te permitir pegar essas coisas, talvez, né? No início. No início, né? Então, assim, não tem uma idade exata para iniciar, mas se fosse fazer controles, igual que ir para o veterinário a vacinar, a ver a pele, animais que têm rotina de banho, por exemplo. Isso é o que está agora, é uma coisa que entrou na rotina do animal. Exato. Ele toma banho semanalmente. Tomar banho semanalmente, a gente sabe, tem secador, tem estresse, tem todas as condições relacionadas ao banho. O banho é uma coisa diferente para ele. Tem animais que estão super acostumados, porque eram bebezinhos e já entraram na rotina do banho, e tem animais que não. Então, mas mesmo assim... E tem uma particularidade, só para cortar um pouquinho, essa questão do banho, né? Só para a gente falar, eu sempre falo nos meus vídeos e tal, que banho demais também não é bom, né? Aí é uma outra situação, né? Por causa da questão do pelo, da proteção do pelo, as pessoas querem dar muito banho e nem pode, né? E hoje é hábito, né? Criou esse hábito. Então, você imagina assim, para o olho é a mesma coisa. O olho está, a parte superficial do olho, a superfície do olho está em contato com as coisas do ambiente do mesmo jeito que o resto da pele. Se ele vai receber um banho semanal, com secador, com assoprador, com shampoos, você precisa ter uma saúde ocular de superfície também. E quem vai controlar isso? Você saber o que está acontecendo. Quem vai controlar isso é você mesmo. Você pode saber qual é a condição que ele está para ser levado ao banho semanalmente. Você falou uma coisa super importante, e eu tive um episódio com a Tuti, quando eu morava em São Bernardo, que hoje eu moro em São Paulo, né? Quando eu morava na cidade de São Bernardo, a Tuti tinha, olha, ela tinha o quê? 3 aninhos, alguma coisa assim, 2 aninhos. E eu levava nesse banho tosa. Certo. Não tomaram o cuidado devido. Na verdade, nem foi descuido, foi um pouco até mais sério. E ela realmente entrou alguma coisa no olho. Eles não tomaram cuidado. E ela afetou um pouco, teve úlcera na córnea. Ela teve que tratar com os colírios, tudo, né? Mas eu, graças a Deus, fui rapidamente. No mesmo dia que eu vi que tinha alguma coisa estranha, já resolvemos. Ela usou o cone, ficou tratando com colírio. Mas assim... Isso é mais comum do que você imagina, né, doutora?
Sim, porque às vezes, vamos lá, úlcera está no extremo da irritação ocular, mas é irritação constante, irritação incipiente, irritação que ninguém vê. É normal voltar do pet shop com olho vermelho. É normal ter, depois do dia do banho, 2 dias depois, ainda uma secreçãozinha no canto. Tudo ficou na normalidade de uma rotina que o animal tem. Mas não é normal. O olho está reagindo, ele está te mostrando esses sinais. Então, de novo, voltando aos 3 sinais lá do que o proprietário percebe quando percebe o desconforto. Secreção, olho vermelho, alguma opacidade diferente. São as coisas que estão te mostrando que não está legal. Então, às vezes é um olho, às vezes são os dois. Às vezes é normal, porque são os dois. E olha que loucura. Aí você tem a gravidez dos dois, mas como são os dois, está simétrico, está bonitamente igual, pode dar tudo muito errado. Mas é. Meu Deus. Aí, voltando à sua pergunta, quais são os sinais, quais são as doenças principais? Não tem doenças principais, mas se você vê a rotina de um animal, você sabe o que pode ser. Então, vamos lá. Em relação a um banho intenso, então, se ele toma banhos semanais, você poderia ter certos cuidados que vão evitar esses atritos superficiais que levem ao problema mais grave, que é a úlcera de córnea. Então, úlcera de córnea é muito comum. É muito comum, e aí você equilibra isso com a quantidade de raças com olhinhos expostos, Shih Tzu, Lhasa, Pug, Bulldogs, todos eles com o olho praticamente fora da órbita, né? É verdade, é verdade. Tem todos projetados para frente, com uma pálpebra aí que às vezes por nodulinhos, por cílios em posições diferentes, não tem aquela proteção certa, leva à possibilidade de um atrito que o animal mesmo provoca depois, coçando. Com a patinha, tudo. Então, isso é uma coisa legal. Você falou, a gente conversando, né? Você tinha falado, para dar algumas dicas e tal. Eu gostaria muito de dar a dica do colar protetor. Todo mundo deveria ter Quem tem um cachorrinho em casa tem que ter um colar protetor. Sim. Porque o que acontece? Depois de certos filminhos e desenhos animados, onde o colar protetor passou a ser o vilão da história, né? Tipo, ainda nessa altura do campeonato, temos a reticência mesmo de colocar a maior proteção e a única que a gente tem para o olho. Não adianta, o que você vai fazer? Amarrar a patinha? Vai deixar o cachorro dentro de um lugar minúsculo? Ele vai se esfregar nesse lugar minúsculo quanto puder. Exato. Às vezes o animal nem sequer passa a patinha. O animal que está com desconforto, ele tenta tirar aquilo de lá, como for. Então, às vezes, se ele passar a patinha, ele sabe que vai machucar pior. Então, não é isso. Mas uma esfregadinha aqui, uma no sofá, uma no joelho do tutor, e vamos indo, vamos causando mais atrito. Exato. Então, colar protetor teria que ser nosso melhor amigo. Quem tem Shih Tzu, Lhasa, Pug, todos eles já teriam que ter um colar de protetor pelas dúvidas em casa. Começou com desconforto, coloca o colar e depois a gente vê o que acontece. Para o processo aí. Para o processo antes de iniciar qualquer coisa, antes que ele piore. O bichinho não sabe. A gente mesmo, imagina assim, caiu um cílio no seu olho. A gente não fica doido? E é racional o suficiente? E é racional o suficiente como para parar uma coisa que é mecânica? Você não vai, mas vai. Então, imagina um animalzinho que não está entendendo o que está acontecendo, que não sabe quando isso vai parar, não sabe se é uma coisa aguda ou melhor, vamos tirar daí. Então, não tem como. O colar protetor é nossa primeira ferramenta. Todo mundo que eu já acompanho, eu costumo dar meu celular para os proprietários, porque eu gosto de ter essas conversas, eu gosto de continuar monitorando meus casos mesmo. Em tempo, sei lá, eu atendi um animal há 2 anos atrás. Hoje me manda mensagem, a pessoa me perguntando, já o primeiro que eu falo, coloca o colar e aí a gente começa. Coloca o colar porque depois disso a gente tem a margem de até aqui veio com o proprietário, depois daqui foi o próprio animal que fez. Então, a gente precisa diferenciar, parar os processos. O colar protetor é nosso melhor amigo. Essa é uma dica. Tem mais, doutora? Tem. Não coloca os colírios que você tem aberto em casa. Por favor. Ótimo. Não põe coisas, não coloca os colírios. Não deveria nem ter coisas abertas em casa para a gente. Imagina. É verdade. Tudo bem, os lubrificantes. O lubrificante tem validade. Eles estão ali abertos para ter uma validade super curta, geralmente. Vamos lá. Quem tem que ter um lubrificante? Quem tem uma rotina de banho. Porque, de novo, né? Se você está passando por isso, beleza. Mas não pega esse mesmo lubrificante que você tem há 7 semanas aberto e continua com ele.
cada tanto vai ter que fazer uma limpezinha disso, retirar tudo, comprar coisa nova para ter produtos higiênicos, ter coisas boas na superfície. Exatamente. Então, e esse aqui é um colírio que ela usou da outra vez que tinha. Isso é muito comum. Isso é realmente até assustador. Porque você vem com um antibiótico aberto há meses, que já não deve estar funcionando aquelas coisas, mas os produtos que conservavam ele lá, que colocaram dentro para estão ali ativos. E são coisas que acabam sendo às vezes mais irritantes, prejudiciais mesmo. E assim, não estamos falando de coisas nos extremos, ácidos e álcalis, que vão atravessar as membranas e destruir um óleo, mas vão acabar agravando e mascarando o que tinha inicialmente. Quando chega na gente, está tudo modificado. De novo, é automedicação. Isso é bem difícil, porque é o que a gente faz em casa, infelizmente, com a gente. Doeu a cabeça, vai aspirina antes de perguntar alguma coisa. Não deixa o organismo reagir, muitas vezes te mostrar o que está errado, para ver até onde a gente pode ir com a resposta, quando já está modificando ele. Já estamos colocando coisas que vão acabar modificando o resultado ali, os sinais. Tá. É isso. Então, colocar colírios em casa, não. Vamos perguntar, vamos nos informar primeiro, vamos ver se pode ser, vamos ver os sinais. Tendo esses sinais, é mais fácil de você transmitir. Para o teu veterinário geral, que o teu veterinário geral procura, então, o especialista. Mas transmitir primeiro o que pode ser errado, antes de modificar qualquer coisa. Então, o colírio também não é uma coisa legal. E já, colírios, para quem tem uma rotina de banho, sim. Mas, de novo, ver qual é o... Vamos lá, você tem um animalzinho que tem 3 anos, um maltês. Maltês toma banho toda semana. Toda semana secador, aquele pelo maravilhoso, aquela coisa linda, maravilhosa. Toda semana, colinho vermelho. Se você vai começar a aplicar um lubrificante hoje, 3 anos depois de estar dando banho toda semana, você tem outro tipo de óleo ali. Então, saber exatamente, lubrificante não é um colírio só. Ele tem funções numa superfície determinada. Então, a superfície de um cãozinho que começou sua rotina de banho e um que está 3 anos tomando banho é totalmente diferente. Os colírios é a mesma coisa. Aí que entramos de novo. Saber qual é o olho mesmo, qual é o estado atual do olho como órgão, para saber o que pode ser aplicado ou não. Exatamente. Tudo modifica, né? Tudo interage. Exatamente. E o ambiente que ele vive, a rotina dele, a idade, tudo que ele vem trazendo, né? Porque os outros animais com que convive, as possibilidades de entrar e sair de casa, o regime, né? Semi-aberto ou não, apartamento, as condições do ambiente mesmo, tudo modifica. Tudo exatamente. Alguma outra dica antes de eu continuar as perguntas? Vamos lá, talvez venha no meio das perguntas, pode continuar. Eu lembrei de uma situação agora, assim, falando dessa questão do banho, enfim, quer dizer, o que eu vou te falar vem na mesma lógica. A questão dos brinquedos, né? Eu sempre, né, por muito tempo, a gente ia numa praça, agora a gente não vai mais. E a gente levava o Duque, né, o meu negão, os 4, o Duque, o João, a Tuti e o Bob, né? Depois o Bob veio. Mas por muito tempo a gente brincava, ia na praça e a gente jogava lá o brinquedo, ele pegava, ok, até aí tudo bem, nunca me deu muitos problemas. E aí eu comecei a perceber que eu estava jogando, não só na praça, mas aqui em casa, e aí foi que eu percebi mais em casa, que eu jogava o brinquedo e o João queria interagir com ele. Isso. Essa de interagir, pata. Sim. E aí eu falei, gente, eu tô preocupada dessa pata ir para o lugar errado, né? E aí aconteceu uma leve situação em que não foram entre eles, foi na verdade com meu marido. Então meu marido acabou no olho dele, quer dizer, nem foi entre eles, mas enfim, depois deu um problema de conjuntivite no meu marido, que abriu e tal. Então assim, isso pode acontecer entre eles também, numa brincadeira, né? Pode. O mais difícil aí é colocar o colar protetor no marido. Mas... isso seria bom, né? Essa é a parte mais difícil mesmo. Interagir com o marido e colocar o colar e falar, fica aí.
Não, mas aí então em relação a eles, lógico, esse é o mais comum, traumatismo assim de bobeira, né? Mas o que acontece? Aí que tá. Então, aqueles brinquedos, por exemplo, cheio de nós, fiapinhos, Isso. coisas, puxa, estica, mas É. fui tocando o olho, num bulldog francês, olhão esbugalhado. Tem aquela coisa que já está em contato, o cachorro nem fecha o olho, o negócio vem aqui 30 vezes e depois se ele lembra de fechar. Isso é bem comum. Animais agitados, animais que interagem entre eles bastante, bem comum de acontecer mesmo. Então, assim, são aquelas coisas. É o lance do proprietário, o tutor, perceber, não só porque eles sempre brincaram assim, eles sempre brincam bruto, mas porque sempre brinca bruto, tem mais chances. Então, vamos prestar atenção aí àqueles sinais. Se fica vermelho, se começa a fechar um mais que o outro, se começa a lacrimejar, os sinais próprios de tentar expulsar o que estiver errado ali. Expulsar o que estiver errado, né? Agora, essa questão de... Agora também uma outra situação que eu nem sei se é muito uma defesa, acho que nem seria defesa o que eu vou te falar. Às vezes, por exemplo, tem algumas raças que, por exemplo, até a própria Tuti, ela tem muita secreção parada aqui, como se fosse... Quando ela acorda de manhã, né? Ela dormiu, ela acordou, e aí eu limpo, né? Eu limpo essa parte aqui do olhinho dela, como a gente faz com a gente. Porque a gente também não pode esfregar o olho. Então vamos lá. A dica de higiene ocular. Joguem fora as águas boricadas. A famosa água boricada que é irritante. Minha gente gosta da água boricada, gente. Pois é. Quem vai gostar daquilo? Vamos lá. Solução fisiológica. Soro fisiológico de farmácia. É isso aí. De novo, o soro fisiológico de farmácia aberto não vai durar 6 meses dando volta por aí, né? Então, ele é um meio de cultura, se bobear. Então, vamos lá. Então, ele serve no período que estiver sendo usado, volta para a geladeira, sempre tirar o sorinho na porta da geladeira, não precisa estar lá tocando fundo, congelando. Portinha da geladeira, pelo menos para aumentar essa durabilidade, porque não tem conservantes, não tem nada ali. Mas é isso, ou água filtrada, não produtos de higiene de rosto, menos os da gente ainda, né? Produto de, esse aqui é um demaquilante, né? Tipo, não, pois que acontece. Mas vamos lá, e gase? Gase, preferentemente em relação ao algodão. O algodão solta fiapinho. Qualquer coisinha que solta fiapinho vai ficar ali irritando, vai ficar piorando e vai ficar desconfortável ante a possibilidade de coçar de novo. Então, solução fisiológica e gás. Não precisa jogar solução fisiológica no olho. Precisa encharcar gás e retirar o excesso. Então, assim, num cantinho ficou a secreçãozinha, se agitam e o olho produz mais secreções, né? Podemos ter um ductinho meio entupido, né? Porque a lágrima tem que drenar pelo nariz, às vezes não acontece isso. Tem essa possibilidade em algumas raças, alguns animais, né, que vivem lacrimejando, por fazer higiene, encharcar gás e retirar o excesso. Precisa manipular o olho demais. Né? De novo, para interagir com o olho e torná-lo outra coisa, outra situação nova, que vai acabar impedindo depois uma possibilidade de diagnóstico mais certeiro, né? Em relação a essas lágrimas mesmo. Tá? De novo, o que é normal e o que não é normal. O lacrimejamento excessivo é uma coisa. Normalmente a lágrima tem que drenar para o nariz, né? Ela sai em 2 ductinhos, 2 pontinhos na narina do ducto nasolacrimal. Você chora, você escorre pelo nariz também. Isso é o normal. Em alguns animais, essa comunicação aqui ou não existe, ou está entupida, ou está inflamada, ou há algumas condições no olho, na saída, que podem estar interferindo, algumas condições de pálpebra viradinha, que acabam apertando o ducto. Algumas condições que fazem com que essa lágrima, em lugar de drenar para o nariz, caia para o rosto. Não é normal de raça. Não tem as raças tais, tem mancha lagrimal. Dá esse alimento aqui que melhora. Lava com tal shampoo legal que melhora. Faz não sei o que e lava com água boricada e piora todo o quadro. Então, tem algumas condições que são típicas de cada animal. Se o animal tinha o ducto entupido e ele foi cruzado 40 vezes e ele teve 40 ninhadas de animais com o mesmo problema, logicamente vai parecer comum, vai parecer normal. Aquele monte de animais com a mesma condição. Mas as condições são diferentes. Então,
precisa ver uma situação aí meio específica. Não é um certo alimento que vai melhorar a flora. Até pode haver uma melhora de flora, Sim. mas as condições que fazem com que o óleo ou lacrimeje em excesso ou não drene como corresponde são próprias de cada animal, de cada formato de cabeça, de cada preguinha, de cada nariz, de cada animal. Então, aí é identificar o que está acontecendo com cada um, em lugar de sair dando dica. Ou seja, a melhor dica para isso é não fazer nada que modifique a situação antes de ser diagnosticado. Tá. Essa é a melhor para nós e para a maioria das condições nos animais em geral, dos clínicos, né? Tipo, sim, normal. O que a gente precisa. Então, assim, voltando para a parte da higiene. Se é para limpar secreções, lágrimas em excesso, coisinhas no rosto ao redor dos olhos, solução fisiológica, sorinho de farmácia mesmo e gás. E gás. Gás para que não solte fiapinho ali, não jogar a solução no olho diretamente, isso é desconfortável, o animal vai ficar desconfortável depois. Se ele não está usando colar protetor, ele vai se esfregar, então não tem sentido você fazer uma higiene profunda e acabar deixando ele mais desconfortável para que ele se coce depois, ele se atrite. Aí vai dar um outro problema, né? Aí vai dar um problema. Aí vai dar o problema recém, então. Exatamente, exatamente. Quando a gente fala dessas doenças oculares, né? Não sei se você pode falar um pouquinho da catarata, do glaucoma, ou a questão também que se fala não, que é um pouco mais conhecida, tal, da questão do olho seco, né? Eu tenho olho seco, tá? Eu sou uma pessoa que tem olho seco, eu trato, agora falando do ser humano, né? Eu trato já há mais ou menos 1 ano e meio, eu coloco de manhã e à noite. Ele é sem conservante, tá? Mas ele é um... Como é que ele chama? Ele tem uma composição X, apesar dele ser sem conservante. Ele é um pouco diferente daqueles lubrificantes que você compra na farmácia normal, na prateleira, né? Ele trata, digamos, da questão crônica, né? Da inflamação, digamos assim. Ele é mais um reparador do que um lubrificante. Isso. Porque como ele já está bastante evoluído, eu trato. Então, eu já estou tratando há 1 ano, eu já melhorei assim 90%. Pode ser que eu tire ele e use lubrificantes normal, ou pode ser que eu tenha que usar para a vida toda. Ou eu faço exercícios para poder trabalhar e trazer a lágrima, né? Com os animais, salvo a parte dos exercícios, é basicamente o mesmo. Identificar. Olho seco é a baixa produção de lágrima. Agora, a baixa produção de lágrima pode se dar por uma condição genética da glândula, por uma condição autoimune. Muitos animais têm problemas de pele, podem ter problemas na superfície ocular relacionadas à própria imunidade mesmo. Por X problema, porque essa glândula não veio boa de fábrica. Poderia ser também, pode ser também. Então, identificar por que esse olho está seco, inclusive em relação às inflamações que podem levar só a inflamações temporárias dessas glândulas lacrimais que baixam a produção, seria o essencial. Então, primeiro identificar qual é o problema, porque provavelmente te deram ali um colírio que faz um efeito determinado para o tipo de olho seco que você tem. Exato. Então, aí vem a coisa de lubrificantes no geral, reparadores, mais para cicatrizantes, com certa viscosidade para que fiquem mais tempo no olho ou não, dependendo da gravidade, o nível de olho seco. Acontece a mesma coisa com os animais. É um olho seco verdadeiro, de falta de produção, ou qualitativamente não é uma boa qualidade da lágrima que ele produz. Ele produz número, quantidade boa, né? Existem certos testes na oftalmologia para ver essa quantidade mesmo, e existem testes qualitativos para saber se exatamente é somente o número de lágrima que ele não produz, o volume, ou se a lágrima não tem boa qualidade. Isso são coisas que a gente faz no exame oftalmológico para determinar o que está acontecendo com a superfície. E o mesmo para as outras 2 condições que você nomeou. Glaucoma. Glaucoma é uma doença muito complexa mesmo, relacionada ao aumento da pressão intraocular, do próprio líquido que se forma dentro do olho, mas ela está relacionada a várias outras condições que acontecem em um olho particular. Então, vamos lá. Pode ser um ângulo de drenagem que está entupido e não está funcionando dentro do olho, do líquido que se produz dentro do olho? Pode ser, são glaucomas relacionados a problemas primários desse ângulo de drenagem.
pode ser algumas condições dentro do olho que estão erradas, presença de massas, de tumores, pode ser a própria catarata, impedindo ali a drenagem como corresponde, ou seja, glaucoma, você precisa fazer uma avaliação extensa de que tipo de glaucoma, de novo, é o que está acontecendo no animal, para saber qual é a medicação que você tem, o que você pode fazer, até onde você faz isso. Glaucoma é bem ingrato, porque é uma condição bastante, na nossa área, paliativa. Existe a possibilidade de você colocar cirurgicamente válvulas, né? Nós temos essas possibilidades também, mas existe a possibilidade de interação rápido com o proprietário. Geralmente, o glaucoma se identifica quando ele já está um pouco avançado. E aí você tem uma perda da visão mesmo, uma perda da visão exuberante, né? E muitas vezes você tem só mais um olho desconfortável por causa da visão do que funcional. Aí complica um pouco a parte do tratamento. Então, é diferente do ser humano, então, né? É diferente porque quando a gente tem glaucoma, começa uma enxaqueca doida, você começa a não ter o campo visual direito, você sai correndo, na hora. Aí você vai se tratar. Lógico. Você identifica que isso está acontecendo no animal, você precisa do tutor prestando atenção em todos esses sinais. Então, aí talvez, doutora, cortando você um pouquinho, só para fazer um paralelo, para o pessoal também entender o que a gente está falando, né? O glaucoma nas pessoas, óbvio, né? Eu não sou oftalmo, mas como eu trato do meu olho seco, eu a cada 6 meses estou indo lá para acompanhar. E a gente mede pressão e tal. Então, assim, quando nós, seres humanos, vamos num oftalmo e a gente identifica logo de início, é tratado, é mantido, é controlada a pressão. Né? A mesma coisa. Então, por exemplo, no exame oftalmológico, normalmente, a gente faz todos os testes. Um deles é a mensuração da pressão. Então, mas aí... É o instantâneo. Por quê? Porque aí já é um alerta, por exemplo. A gente tem um olho que está normal, tem sinais sutis do outro olho, ele ainda está enxergando, está tudo em ordem, seria como identificar esse início. Então, um olho que é monitorado, um olho que se precisa de medicação, a gente já consegue entrar também. Então, realmente, é uma boa a parte do monitoramento mesmo anual. Isso. Seria parte do controle anual mesmo. E é isso que eu quero chegar. Então, assim, como é algo um pouco mais difícil de você acompanhar, não, difícil do tutor saber, porque é uma coisa que existe um monitoramento, pessoal, vamos levar os nossos cães com frequência ou com uma certa regularidade para passar por um exame clínico, né, no oftalmo. Né? Vamos lá, aí você tem o tipo de paciente que não tem nada, que então precisa um controle anual, e o paciente que já modificou o olho, ou com úlcera, ou com inflamação, ou já foi identificado em algum exame prévio, por exemplo, um início de catarata, ele vai ter que encurtar esse tempo, pelo menos a cada 6 meses. Exato. Cada 6 meses, para poder ver essas... E, logicamente, ante o primeiro sinal, sai correndo, vai com urgência mesmo. Mas, assim, se está dentro do monitoramento, para um animal que já teve condições, seria o ideal a cada 6 meses. Exato. Animal que não tem nada, até que seja identificado alguma coisa, anualmente pode estar retornando. E que é muito parecido com a gente como humano. Né? Eu, por exemplo, vou a cada 6 meses para fazer esse acompanhamento do olho seco. E tirar as outras questões, né? Então, a gente precisa acompanhar, né? E principalmente porque quando você vai fazer o seu retorno de olho seco, não é somente focado na lágrima, você faz a avaliação inteira, você vê todas as estruturas. Exato. Então, é exatamente isso, é um check-up geral. Você precisa ter esse olho inteiro. Tem todas as estruturas dentro, são diferentes entre elas, cada função dentro está determinada pela qualidade das estruturas, então... Cada olhinho é um indivíduo, né? Então, ele precisa ser examinado na íntegra. Na íntegra, né? A catarata, eu diria que então é a mesma coisa do glaucoma. Você quer falar um pouco mais? Catarata é a mesma coisa. O único que chama atenção ali chamar atenção para que não é uma condição de idade. Então, não espera um cachorrinho de 12 anos para ter catarata, né? Porque muitas vezes acontece, é a catarata senil, mas existe a catarata juvenil, a catarata congênita e a catarata associada a outras anormalidades. Então, um olho que está inflamado muito tempo pode ter catarata. Um olho que passou por algum outro procedimento, por um trauma grande, pode ter catarata. Um olho de um animal que é diabético pode ter catarata. Ou seja, as outras possibilidades, né, externas,
que possam estar relacionadas à opacidade do cristalino e levar à catarata. E a catarata, consequentemente, leva à perda de visão. Uma coisa super importante na catarata. A catarata não tem colírio mágico. Não tem colírio mágico. Não existe nada ali que vai colaborar. Você pode colaborar com os outros meios. Você pode colaborar com todas as outras estruturas para que se mantenha em ordem e uma catarata que já iniciou não avance loucamente, mas quem vai determinar a evolução da catarata é o próprio organismo. E a catarata só tem tratamento cirúrgico, não tem tratamento de mágica, não existe. Não existe cinerária marítima, não existe medicamento homeopático, não existem essas coisas. Se existisse, a gente já estaria usando para gente. E a cirurgia de catarata é a cirurgia que anualmente se faz no mundo, é a maior quantidade. Então, e é muito eficaz, né? E é muito eficaz. E diferentemente do glaucoma, que se você não usar o colírio, aí você pode ter problema. O colírio certo, né? Exatamente. Exatamente. Às vezes você pode, num olho com glaucoma, você pode ter as duas condições. Um olho inflamado, você pode ter glaucoma. Aí que fica a parte importante de você fazer um seguimento, um monitoramento do órgão, mesmo que ele esteja enxergando, mesmo que ele esteja super bem. Você sabe identificar as condições. Sempre a prevenção, né? Para tudo é a melhor coisa. Então, quer dizer, você tem uma boa condição de saúde. Então, como você falou, puxa, ele está com diabetes, né? O meu cãozinho está com diabetes. Então, se está com diabetes, ele pode ter várias complicações oftalmológicas, né? Com certeza, com certeza. Acho que cuidar da saúde, alimentação, isso vai te ajudar para todo o resto, né? A gente tem que se espelhar na gente. O problema é que se espelha também na parte ruim, a automedicação, ir somente quando já temos o problema avançado. Todo mundo que atira para pé. Mas aí que tá. Com os animais, infelizmente ou felizmente, né? Você é protetor, você tem tudo isso. Felizmente, nós somos em nexo com a saúde. O proprietário, o tutor, quem está cuidando dele. Afinal, é para isso que a gente cuida. Para dar essa condição. Senão, ninguém se fazia cargo de nada. Exatamente. Então, já que você está cuidando, cuida na íntegra. Faz todas as coisas que fazem. É um filho, é um indivíduo que depende de você. É um indivíduo que interage com você, que te dá todo esse carinho e alegria. Por que a gente não faria todas essas coisas necessárias? É um ser vivo como a gente, né? E eu acho que a gente tem que tomar todos os cuidados necessários. Logicamente, tem custos que envolvem, tem sim um custo aqui e ali, mas se a gente se programar financeiramente, se a gente olhar, já que a gente está cuidando de um ser vivo, a gente tem que se programar para cuidar dele também. Isso é super importante, você deve falar isso o tempo todo com o pessoal que você se maneja de doações, de pega bichinho daqui e leva para lá. A pessoa que fez o compromisso de cuidar do animal é integral, não tem esse negócio é integral, é um ser vivo. Então, é de uma ponta a outra. Não é, de repente, é uma despesa. Claro, está vivo e depende de você. Você é o tutor para todas as funções. Isso aí, é parte da família. Agora, mais do que nunca mesmo, as pessoas estão mais em contato. Acho que mudou muito essa coisa também do quintal, né? Então, felizmente, para os especialistas, as coisas ficaram mais agradáveis também, porque todo mundo está prestando atenção em todas essas coisas. Querem uma excelência no atendimento. As pessoas requerem isso e isso puxa para nós sermos cada vez melhores também. Isso é muito bom. Mas precisa existir ainda a parte da comunicação mesmo, do proprietário com o veterinário geral, do veterinário geral com os especialistas, do especialista ter o retorno para o proprietário e do proprietário com o bichinho. Se não existe essa comunicação como um todo mesmo, com a necessidade de é um ser vivo que precisa de mim e eu estou disposto a isso para todas as despesas, porque o bichinho está vivo, não vai existir uma boa relação, não vai existir uma boa comunicação. Nós somos a voz desses seres vivos que tanto nos dão alegria e a gente precisa retribuir imensamente da melhor forma possível. Doutora Guadalupe, nosso tempo aqui está acabando, né? Queria te agradecer, se você puder
deixar, se você quiser deixar seu Instagram, enfim, os seus contatos aqui. E eu também depois divulgo juntamente no canal. Queria te agradecer demais, doutora. Obrigada a você, obrigada mesmo, porque eu sei que você tem essa comunicação da que estamos falando. Você cuida dos bichinhos, não só dos seus, como está constantemente tentando ajudar outros. E bom, e já só com o fato de você cuidar dos seus, como cuida da família, já é suficiente. A gente tem esse retorno, tem essa retribuição também. Legal, bacana. Obrigada. Você quer deixar o seu Instagram? Quer deixar o seu Instagram? Deixo. Bom, doutora Guadalupe Sereno é o link mesmo. Muito obrigada, viu? Grande beijo, obrigada por esse bate-papo e vamos seguir em frente cuidando dos bichinhos. Maravilha. Tá bom? Grande beijo. Obrigada. Tchau. Bom, gente, aqui a gente teve o bate-papo com a doutora Guadalupe, especialista, né, na parte oftalmológica, e o recadinho que eu quero deixar para vocês é: fique atento com a saúde ocular dos seus cães e gatos. Procure ir com uma certa frequência, assim, definir uma vez por ano, se ele só para fazer um acompanhamento, se não a cada 6 meses, enfim, de acordo com a orientação desse oftalmologista. Enfim, cuide da saúde ocular dos seus bichinhos. Em breve a gente vai ter mais vídeo, então continue acompanhando os nossos vídeos, os nossos conteúdos, deixe seu comentário, suas sugestões, né? E baixe aqui o meu e-book gratuito, tá? Se você quiser, dá um clique, baixe o meu e-book gratuito e a gente se vê em breve no próximo vídeo. Até mais, obrigada!